imposto. E aí vejam só. Eu estava passando ontem, né, lendo algumas coisas, estava em busca de uma matéria, e eu não tinha visto nos veículos, assim, nas colunas que eu normalmente leio, né, as colunas gerais de política e os bastidores, não vi ninguém comentando muito sobre a reforma tributária. E aí eu ia buscando a notícia que eu vi, né, nas redes sociais, até sobre o Dilma, eu me deparei com o site do Poder 360 e estava lá. Agnaldo Ribeiro apresenta texto da reforma tributária, leia a íntegra. Eu falei, pô, bicho, é isso que a gente tem que ver, tem que ler na íntegra. E adianta só ficar pegando aí o que a imprensa está falando, deixando de falar. Toda vez que tem algum projeto importante, normalmente eu tento me debruçar. Quando a PL 2630 foi apresentada pela primeira vez, fizemos isso. A 3144, era aí o apenso da Joyce, também fizemos isso. A nova que foi apresentada, a mudança lá da comunicação, né, de propaganda, a lei das estatais também. Não, vamos olhar tudo que está acontecendo. Temos que realmente entender o processo, tem que perder o medo de pegar o texto cru da lei brasileira, né, essa linguagem jurídica, para tentar entender. É só bater um pouquinho de cabeça que a coisa vai. E tá ali, foi apresentado, para vocês verem, dia 22, quinta-feira, nenhum comentário. Nenhum comentário. Nossos parlamentares devem estar muito ocupados, sei lá, lacrando no Twitter, lacrando no TikTok, no Instagram, e não comentam sobre isso. Mas vamos dar uma olhada. Ó. A proposta mudará a cobrança dos impostos sobre o consumo no país. Dentre as diretrizes apresentadas pelo relator estão o IVA, dual para bens e serviços, com a tributação federal, estadual, municipal, e mudanças na cobrança tributária da origem para o destino. É um texto que não fala nada demais. Tá? Ele aqui fala, beleza, tem o IVA que já está se comentando, quem sabe ele fala também essa nova divisão aí, estados e municípios. Tá, mas será que é só isso que essa reforma tributária tem? O Poder 360 normalmente é um site legal para ler algumas decisões, coisas que envolvem assim, algum texto, algum documento que é importante, porque eles sempre deixam a íntegra. E aí o Agnaldo Ribeiro, ele apresentou tanto o parecer, a gente vai ver o parecer, só que além disso, ele também deixou uma apresentação. Quero mostrar para vocês só 2 itens da apresentação. Aqui é a primeira página. Essa aqui é a apresentação dele, né? De uma forma resumidinha, com alguns slides. Forma tributária, a apresentação do substitutivo preliminar da PEC número 45 de 2019. Primeira página, isso aqui. É isso aqui que você vê quando você abre o PDF. Olha ali embaixo. Criação de imposto seletivo. Já está ali, está claro. Vai criar um imposto seletivo. E qual imposto é esse? O imposto do pecado. É o imposto do pecado. Ele está aí. O imposto do pecado está aí. Ele está oficializado. Lá para as tantas, na apresentação, de uma forma bem simples, e a gente vai agora para a forma mais aprofundada depois disso. Imposto seletivo. O substitutivo criou o imposto seletivo de forma ampla, bem ampla, incidindo sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços, de ambos, prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Rapaz, eu estou tendo dúvida qual seria um tipo de serviço que impacta a saúde do meio ambiente, mas pode cobrar. Isso aí, pode cobrar serviços, né, ou bens, produção, comercialização ou importação. Se ficar o bicho pega, o bicho come. Então não vai impactar, né? Desonerando as exportações. A vez que já tiver feito, beleza, bota para frente, porque você já pagou na produção, né? Não vai tributar. Você paga na produção, então na hora de exportar você paga imposto de novo. Mas tá aí, o imposto do pecado. Em cima do que impacte o meio ambiente e a saúde. O meio ambiente a gente até entende quais são as justificativas, os pontos que eles vão apresentar. Agora, a saúde. Vou mostrar para vocês, inclusive, a análise que eu vi mais ponderada do tema foi feita pelo Marcelo Ramos, um cara que odiava o Bolsonaro, era o ex-vice-presidente da Câmara, estava o tempo todo enchendo o saco. Que agora está no PSD, até eleito como deputado federal. E tá ali. Aqui realmente é o parecer. Parecer preliminar, PRLP número 1, substitutivo, a emenda à Constituição número 45 de 2019. Esse documento tem mais ou menos 32 páginas, se eu não estou enganado. Essa aqui é a primeira folha dele. Primeira folha, vou dar um zoom aqui, só na parte de cima da primeira folha. Primeiro item da primeira folha. Altera o sistema tributário nacional e dá outras providências. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60, parágrafo 3 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com os seguintes artigos alterados ou acrescidos. Artigo 43. Pontinho. Parágrafo 4.
sempre que é possível, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o parágrafo 2, inciso 3, considerará critérios de preservação do meio ambiente. Cara, o que é que isso está falando? Aqui eu já mostro uma coisa para vocês. A boa vontade da classe política é tamanha que o cara te dá um parecer que você não consegue ler se você não tiver com a Constituição do lado. Porque o que é o artigo 43 da Constituição? Eu não sei. Qual era o trabalho deles colocarem o artigo 43? Porque o que está acontecendo aqui, ele está adicionando esse parágrafo 4º. E o que é que versa o artigo 43? Aí a gente tem que ir lá na Constituição. Então veja, o cara te apresenta um parecer que já vem com empecilho, já dá trabalho. Você tem que ficar, peraí, vou pegar a Constituição, vai olhar, o artigo 43 fala sobre isso, vai acrescentar agora o parágrafo 4º. O artigo 43 fala sobre, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico-social visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º, Lei Complementar Explorará condições para a integração de regiões de desenvolvimento, composição dos organismos regionais, na execução, forma da lei, incentivos regionais compreenderão, além de outros na forma da lei, igualdade de tarifas, fretes, seguros, outros itens de custo e preço, responsabilidade do poder público, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, isenções, esse aqui é o mais fácil de entender, isenções, reduções, o deferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Esse artigo está falando sobre renúncia fiscal, sobre incentivo. Na hora de você trazer uma empresa para ir para um lugar, aí você fala, não, cara, vem aqui para o meu estado, vou dar tanto tempo de incentivo, você vai pagar menos imposto, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. A reforma tributária está falando, não, sabe essa hora de ter um incentivo, de ter algum tipo de subsídio, sabe quem que vai ganhar? Sempre que possível, a concessão de incentivos regionais vai considerar critérios de preservação do meio ambiente. Critérios SG. Na hora de ter um tipo de incentivo de renúncia fiscal, toma SG, toma agenda verde. Esse daí, sempre que possível, vamos ter aqui para nortear. Sirva que é uma reforma tributária bem verdinha. Vamos continuar. Artigo 153, mais uma vez, 3 pontinhos. O que é o artigo 153? Eu não sei. E aí no artigo 153, eu acho que é inciso quando coloca esses números assim romano. Mas se não for, tá ali. Vai incluir esse item 8. Produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei. Aí, esse é o imposto do pecado. Primeiro, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4, 5 e 8º. Então é inciso mesmo. Ou seja, quanto que vai ser o imposto do pecado? Quanto o governo quiser. É facultado pelo Poder Executivo. Ei, você sabia que o Mercado Pago... É o banco digital do Mercado Livre? Sim, o Mercado Pago. O banco digital que tem tudo que... O Poder Executivo. Principalmente numa norma aí infralegal, ele vai lá, na camitada, coloca, vida que segue. Aí no artigo 103, parágrafo 3, vai colocar ali, não incidirá sobre produtos tributados pelo imposto previsto no inciso 8. E aí vai adicionar o parágrafo 6º, falando, o imposto previsto no inciso 8º, primeiro, não vai incidir sobre as exportações, está lá naquela apresentação mais básica, e também o imposto do pecado, ele vai integrar a base de cálculo dos tributos previstos nos artigos 155, inciso 2, 156, inciso 3, 156A, que está sendo criado nesse parecer, e o 95, inciso 20. Vamos dar uma olhada, então, para entender que coisa é essa. Está lá, perceba, valeu, essa é a Constituição, artigo 153, dos impostos da União. Artigo 153, compete à União instituir imposto sobre, só vai até o item 7. Agora a União tem um novo imposto, é o imposto do pecado, é o 8. É o 8º, aquele ali, produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente. Novo imposto, faz o L, vamos ser felizes. Aí, o parágrafo 6º vai ser adicionado, né? O imposto do pecado, né, ele vai integrar a base de cálculo do artigo 155, inciso 2. O que é que diz o artigo 155? Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre, primeiro,
Limitação, causa morte, doação de quaisquer bens ou direitos. Item 2. Esse que vai incidir. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal de comunicação, ou seja, tem a ver com coisa de transporte. Será que o cara vai cobrar o imposto do pecado em cima do transporte? O cara que não tem um caminhão elétrico? É um texto bem genérico, né? O que faz bem, o que faz mal, impacto cabe ao executivo, através de uma norma. Complicado, né? Vamos ver até depois o que o Marcelo Ramos fala para ver se eu estou maluco. Também vai impactar no artigo 156, item 3. Compete aos municípios instituir imposto sobre, primeiro, propriedade predial territorial urbana, 2. Transmissão entre vias, blá, 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 e o inciso 3, que é onde vai impactar o imposto do pecado. Serviços de quaisquer naturezas não compreendidos no artigo 552. Ou seja, coisas que tem a ver com comunicação e transporte que não está ali no 55 anterior. Aí também vai entrar no 56A. Esse é o novo que está sendo criado nesse parecer ali, ó. 56A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência dos estados, Distrito Federal e dos municípios. E o 195 sobre bens e serviços nos termos de lei complementar, né? Que ele fala em 195, item 5. Eu coloquei com 195, eu nem coloquei 95. Mas vamos lá. Aí tem outra lei. Artigo 1552. Vai estar adicionando no parágrafo 6, né, o inciso 2, que vai falar assim, ó. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental. Olha só, esse item, ele pode ter um imposto diferenciado a depender do tipo do item, né, mesmo que seja assim de uma mesma categoria, do valor desse item, da utilização desse item, que sabe, para fins, né, assim, empresariais, né, para fins de trabalho, para uso próprio, tipo, sei lá, um carro, né, pega assim o táxi, que também trabalha ferramenta, outra coisa é carro de passeio para lazer. E impacto ambiental. Isso tudo pode ter uma alíquota diferenciada. E aí o artigo 155, parágrafo, artigo 155, né? Cadê? Peraí, artigo 155, 3. Parágrafo 155, 3. Onde é que está aqui? 553. Onde é que foi que eu botei isso daqui? Aqui. Propriedade de veículos automotores. 155, parágrafo 6, 3, e vai adicionar aqui o 2, né? Poderá ter alíquotas diferenciadas. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo de utilização. Era original. E agora, você vai ter impacto ambiental. Ou seja, carro, né? Carro, se é elétrico, tem menos imposto. Se é híbrido, meia boca. Se é combustão, muito imposto. Se é um V8, aí nem queira ter um V8. V12 não. V12 está proibido. V12 está blindado. Só que tinha uma coisa extra aqui desse artigo 155, inciso 3, que está em algum lugar que tem a ver com essa propriedade. Mas enfim. Aí ainda tem aqui, ó, artigo 159A, que está previsto também no parecer. É instituído no âmbito da União o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, nos termos dispostos do artigo 3º, mediante a entrega de recursos aos estados e ao Distrito Federal para aplicação em... Vamos criar um fundo de desenvolvimento. Você vai pagar imposto, vai gerar um fundo, e esse fundo